pessoal, boa noite, gente. Vim aqui hoje falar para vocês, tá? Não só para o pessoal do grupo aí, mas para quem assistir a gente aí no YouTube, sobre os tipos de substrato, tá, pessoal? Separei alguns aqui, tá? Nós vamos falar sobre todos eles, tá? O musgo, tá? A diferença do musgo chileno para o musgo convencional. É nítida a diferença, vocês conseguem observar? A qualidade do musgo chileno, verdadeiro chileno, para o musgo convencional. Olha como ele é sujo, ó, né? Então, nós vamos falar hoje sobre isso, tá? Sobre o material de cultivo que hoje a gente tem aí no mercado. Vamos começar aqui, pessoal, com a palha de arroz carbonizado, tá? Palha de arroz carbonizado. Pessoal, é um produto que hoje muitos orquidários estão utilizando devido ao baixo custo, tá? E o custo-benefício que esse produto traz aí para as orquídeas. É um substrato rico em silício, né? Um repelente natural aí contra lesma e caramujo. E não só isso, pessoal. A palha de arroz carbonizada misturada no substrato ou no esfagno, tá? Ela dá mais resistência à planta contra pragas e doenças, tá bom? Quando eu falo doenças, eu tô falando de bactéria, tá? Bactéria. E aí depois, pessoal, a gente tem aí um mix, né? É um substrato que é um mix de carvão, tá? Tudo trituradinho, com casca de pinos triturada. Esse substrato, pessoal, ele é muito bom, tá? Porque ele é um substrato aerado, ele é um substrato leve, tá? Misturado junto com a palha de arroz carbonizada, você vai ter um excelente substrato, pessoal. Bem aerado para todo tipo de orquídea, tá? E aí a gente tem a proporção do seguinte: para cada um copo de mix de substrato, aliás, para cada 2 copos de mix de substrato, 1 copo de palha de arroz carbonizada, tá? Você mistura, simples assim, pessoal, mistura, bem misturadinho, tá? E aí você molha, isso aqui tem que ser molhado antes de colocar nas orquídeas. A gente nunca faz o replantio com o substrato seco, tá, pessoal? O substrato tem que estar muito úmido para você poder fazer o replantio e colocar lá no vaso, certo? Ó, isso aqui é um substrato nutritivo, por causa da palha de arroz carbonizada, tá? O correto do carvão, tem muita gente que adora fazer cultivo em carvão, lembrando que aqueles pedaços de carvão, pessoal, aquilo junta muito resíduo, tá? De sais de fertilizante, certo? Então, essa aqui, ó, é uma medida que a gente faz, molha para fazer o replantio. É um substrato leve, vocês estão vendo? Um substrato bem aerado. É disso que as plantas precisam, tá? Isso aqui vai muito bem em catleias em gerais, híbridos, tá? Oncídios, tá bom? Por ser um substrato bem levinho, tá? E a palha de arroz carbonizada, ela ajuda também a manter a umidade do vaso, tá bom? Então, aí a gente já falou, então, do substrato, o mix, certo? Esse mix a gente encontra em qualquer lugar, lembrando que a gente tem que procurar qualidade, porque se o chip de coco não for tratado, aqui no caso, não, chip de coco não, a casca de pinos não for tratada, ela tem tanino, pode queimar as raízes, tá? Aqui no caso não tem chip de coco, tá? O chip de coco, ele tende a apodrecer mais rápido do que essa casca de pinos, tá, pessoal? Então, quando vocês forem comprar, evita colocar no substrato de vocês o chip de coco, evita. Muito substrato tem o chip de coco, mas se vocês encontrarem só esse mixinho aqui, ó, tá? E a palha de arroz carbonizada já é excelente esse substrato, tá bom? Gente, agora eu quero mostrar para vocês um outro tipo de substrato que também grandes colecionadores vêm adquirindo, tá? São cubos, tá?
de madeira nobre, onde as pessoas colocam em espécie, né? É um substrato um pouco mais requintado, um substrato mais caro, né? Difícil de encontrar. São esses cubos aqui, tá? Cubos de vários tipos de peroba, cumaru, entendeu? Vários tipos de madeira aí, sobrinhas de madeira de primeira linha, tá? Nós temos um fornecedor, certo? Depois a gente vai deixar o telefone aí com vocês dessa madeirinha aqui. Inclusive, ele tá aí no nosso grupo de orquidofilia. Então, essa aqui, tá? É uma madeira duradoura. Geralmente, os colecionadores curtem isso aqui, pessoal, porque colecionador não gosta de ficar replantando orquídea, certo? Então, eles procuram um material bem duradouro para colocar a planta ali e deixar. E só replantar se realmente precisar. Porque quanto mais a gente mexe no sistema radicular da planta, mais a gente traumatiza a planta, menos floração a gente vê, né? Menos desenvolvimento na planta, tá? Então, esse aqui é madeira nobre. Esse aqui, pessoal, são lascas de madeira nobre também, tá? Esse aqui é um produto da Forte, que a gente tem também, tá? São lascas de madeira nobre, porém, né, mais trituradinha. Isso aqui também é de alta durabilidade, tá, pessoal? Ó, então, são madeiras nobres, ó, cubinhos de madeiras nobres, tá? Material bem duradouro, tá, pessoal? Para quem curte aí um bom material para as orquídeas. Não adianta nada a gente ter uma planta boa e colocar substrato ruim, que daqui um ano e meio, a gente tem que trocar novamente, né? Então, tá a dica. Como que se usa isso aqui? Como que se usa? Simples assim. Vou mostrar para vocês. Bem simples. Coloca a planta no cachepô, né? Colocou a planta, coloca os cubos como um substrato normal. A planta vai enraizar por cima desses cubos de madeira, tá? Bem por cima dos cubinhos de madeira. Ou esse aqui. Colocou a planta, só jogar por cima, tá? Planta, gente, não gosta daquele substrato pesado, abafando o enraizamento, tá? O desenvolvimento dela é lento e não só isso, a gente jamais pode cobrir o rizoma da planta com substrato. Isso aqui é bem aerado, do jeito que as plantas epífitas gostam, tá? Colocou no cachepô, jogou por cima, é isso aí, simples assim. Pessoal, cultivo de planta é muito simples, tá? Às vezes a gente perde as plantas porque a gente fica fazendo uma coisa arada só. Pessoal, vamos falar aqui dos musgo, tá? Nós temos N musgo no mercado, N. Esse aqui é o legítimo, chileno. Esse vem do Chile, pessoal. Olha a qualidade disso daqui. Olha a limpeza disso. Isso aqui é rico em NPK naturalmente, nitrogênio, fósforo e potássio. Limpo de todos os sais, todas as toxicidades, tá? Síndleis, para quem curte cultivar síndleis, eu recomendo 100% isso aqui. É caro? Em questão do outro, porém vale a pena, tá? Vale a pena. Hoje esse musgo é muito procurado pelos grandes colecionadores aí que trabalham com bastante síndleis, né? Eles querem esse tipo de esfagno para colocar suas plantinhas quando tiram da bandeja, tá? Da bandeja não, do frasco. Aí, pessoal, olha a diferença disso aqui. Esse é o nosso musgo brasileiro. Olha isso aqui. Consegue observar a diferença? Olha, sujo, né? Não é um musgo tratado. Ele é rico em sais, tá? O pH dele é muito alto, tá? A gente recomenda isso aqui, pessoal, para quem curte muito cultivar carnívoras, tá? Porque o pH é muito alto, ele é ácido, tá? Então, não recomendo para orquídea, para quem gosta de cultivar aí. Gente, Paphiopédio adora musgo. Phalaenopsis adora musgo. São plantas que têm poucas reservas de água, né?
Então, às vezes vale a pena a gente pagar um pouquinho mais caro e ter um produto bom de durabilidade, sabendo que você vai dar um produto bom para sua planta. Ó, vou pegar um pedacinho de cada para vocês verem a diferença. Ó, bem diferente, não? Muito, né, pessoal? Então, não adianta nada a gente investir numa planta cara, boa e um material horrível para cultivo, né? Bom, pessoal, agora vamos falar aí de outros materiais. Vamos falar do nó, da casca de peroba, tá? Vamos falar do tronco sanção do campo e vamos falar do IP, certo? Pessoal, são materiais, tá? De média durabilidade, exceto o nó de pinho, que a durabilidade dele é de 4 a... De 4 nada, de 5 a 7 anos, tá? O nó de pinho. Esses aqui, a durabilidade dele vai aí 4 anos, tá? Isso aqui é IP, tronquinho de IP. Ideal para quem gosta de cultivar valquiriana, nobilor, são plantas, né, que gosta de ficar mais seca. Violácea, tá, pessoal? Então, tá aí a dica, ó, tronquinho de IP. Sanção do campo. Gente, sanção do campo, a durabilidade também aí é de uns 7 anos, tá? Para mais. Um ótimo material de cultivo, tá? A gente recomenda muito esse material aqui para fazer um sisteminha acoplado. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Para fazer um sisteminha acoplado. Assim, simples assim. Deixa eu mexer na câmera um pouquinho. Simples assim, tá? Coloca a orquídea aqui, coloca o substrato aqui e faz o replantio. Com substrato, um sisteminha acoplado, tá? Então, é isso. Casca de peroba, pessoal. Casca de peroba. Tem gente que gosta de fazer a canoinha. Fura aqui, planta a orquídea aqui, faz uma canoinha. A gente recomenda o plantio desta maneira. Coloca a orquídea embaixo para que ela tenha todo espaço para crescer, né? E a gente faz um suportezinho, a gente tem aqui no nosso orquidário que a gente faz um suportezinho que fica assim, uma barquinha inclinadinha, tá? É um material de pouca durabilidade, tá? De aí no máximo uns 2 anos, esse material. Mas se a gente faz ele num sisteminha acoplado, também vai super bem, tá? Planta a orquídea, né? Coloca a orquídea aqui, põe o substrato, a orquídea vai crescer. Acabou isso daqui, a orquídea tá no vaso, já enraizou toda no vaso, tá? Muitas plantas que não curtem água. Valquiriana, violácea, schilleriana, aclande, tá? Nessas cascas. E aí nós temos aí com maior durabilidade o nó de pinho. Tem gente que não gosta de plantar aqui dentro. Aqui no orquidário, muitas plantas nossas estão pro lado de fora, porque a gente faz também uma barquinha, tá? A gente faz uma barquinha assim, tá? Coloca a orquídea aqui. Sabe quando uma orquídea dessa vai estragar, pessoal? Nunca. Porque molhou, secou, molhou, secou. Então, aqui não tem chance da planta, o enraizamento da planta apodrecer, tá? É um bom investimento. Isso aqui, esse tipo de material não é caro no mercado. Vocês acham super em conta. O nó de pinho, que é um pouquinho mais caro, porque tá começando a querer entrar em extinção, né? Mas é um excelente material, tá? Excelente material. O nó de pinho. Rico, sabe em quê, pessoal? Enxofre, tá? Nó de pinho é rico em enxofre. Que também ajuda na prevenção de bactérias na planta. Se for para plantar aqui dentro, a gente recomenda colocar um musgo, lógico, higienizar toda a casca, né? Faz uma caminha de esfagno chileno aqui e coloca a raiz da planta aqui dentro, tá? Não precisa furar. Tem gente que fala que fura. Não precisa, porque a própria madeira ela já tem a autodrenagem dela, tá? Vamos pôr pra cá. Pessoal, simples, muito simples. A gente tem que pensar antes de tirar uma planta do vaso, tá? E como nós vamos plantar. E outra coisa, antes da gente
plantar, a gente tem que ver o que a gente tem na mão. Que tipo de planta? Se a planta gosta de água, se a planta não gosta de água, né? Porque aí a gente tem que saber escolher o material certo. Aí aqui, pessoal, nós temos outro kit para cultivo, né? O cachepô de madeira feito de cedrinho, que vai bem para qualquer tipo de orquídea. Pessoal, qualquer orquídea vai super bem aqui, tá? E a gente recomenda de uns tempos para cá, para as pessoas trabalharem sempre num sistema acoplado. Amarra a planta aqui, tá? Põe o seu substrato aqui, que inclusive pode ser este substrato que a gente colocou aqui, molhado. Ele estando molhado, ele vai segurar bem aqui dentro, tá? Ou o próprio musgo chileno aqui. Faz um sisteminha acoplado. A planta sempre vai estar suspensa, com a raiz seca, rizoma fora do substrato. Gente, o sistema acoplado, ele serve para salvar muito orquídea, tá? A maioria das plantas morrem porque o rizoma da planta está enterrado dentro do substrato. Então, o rizoma da planta não pode ficar desta forma dentro do substrato. Mata a planta, tá? Cria fungo, cria bactéria. Então, esses lequinhos são super bons. É lógico, você não vai pôr aqui uma purpurata, por exemplo, né? Você tem que escolher o material conforme a proporção da sua planta. Você não vai pôr aqui vamos pensar numa outra planta grande aí, gente. A purpurata, uma gutata, por exemplo, né? Que são as famosas caneludas. Uma gutata não vai bem nesse leque de forma alguma, né? Mas uma gutata vai bem num cachepô, certo? A gutata vai bem num vaso de barro. Daqui a pouco eu mostro os vasos para vocês, tá? Gente, lembrando a profundidade de cada material, tá? Isso aqui é de extrema importância. Tem muita gente comprando cachepô muito, muito profundo. O que vai de substrato é coisa absurda, não há necessidade disso, tá bom? E aí depois a gente tem esses vasos furados aqui, que a gente recomenda muito para quem gosta de cataceto, para quem curte phalaenopsis, para quem gosta de cultivar Paphiopedium, vai super bem. Não só isso, nós temos muitas valquirianas plantadas nesse vaso, nesse sistema acoplado. Muitas, tá? Desenvolve super bem. E aí a gente cultiva com brita. Põe a brita aqui, põe a planta aqui, tá? Muito bacana. Esse vaso aqui eu recomendo para gutata, eu recomendo para cataleias em gerais, as híbridas, porque você não perde a planta, ela não funga aqui dentro, tá vendo? É um vaso muito bom, muito barato, pessoal. E aí, por último, aqui, ó, as jangadas, né? Jangadinhas feitas de pau de café, cuja durabilidade também não é muito grande desse material, tá? Mas se ela apodrecer, por exemplo, essa jangada, a planta estiver enraizada aqui, você não precisa arrancar a planta daqui. Você pega a jangada e coloca dentro de um cachepô quadrado. Aqui não vai dar, né? Mas dentro de um cachepô quadrado é só acoplar, tá? Pessoal, quanto menos a gente mexer no sistema radicular da planta, é melhor, entendeu? Quanto menos mexer. Então, se a gente tem uma jangada que tá apodrecendo, a planta tá toda enraizada e bonita, saudável, para que eu vou desenraizar? Eu acoplo e jogo o substrato em volta. Simples assim. O rizoma da planta vai continuar para cima. O rizoma da planta vai continuar para fora do substrato. Essa é a nossa intenção sempre, tá? Esse cachepô vai bem para qualquer tipo de planta. Eu vou pegar uma muda de valquiriana aqui, só para vocês terem noção do que eu tô falando, tá? Simples assim, pessoal. Vai tirar a planta de dentro do vaso, né? Ó, tirou a planta de dentro do vaso, plantou a planta aí, tá? Coloca ela aqui no lequinho, coloca o lequinho aqui, tá? Eu só não vou fazer que essa planta aqui é de um cliente já, mas ela já até floriu, ó, né? Devido ao uso do Biocel aí. Olha que enraizamento bonito, tá? Então é isso, pessoal. Precisando já replantar, ó, já tá começando a nascer raiz, então ela tá no ponto certo já de replantar.
Essas raízes aqui a gente já perdeu, certo? Começou a apontar aqui, ó, já é o momento corretíssimo do replantio, tá? Mas isso aqui nós vamos falar em outra hora. O momento certo de fazer o replantio não é depois de uma floração, é depois do crescimento de um bulbo, certo? Ainda vou falar isso aqui para vocês, tá? Mas não é hoje. Então é isso. Aí nós temos a jangadinha de pau de café, cuja durabilidade não é muita, tá, pessoal? Mas que a planta fica charmosinha, fica, né? E aí, por último, vamos falar aqui um pouquinho sobre o vaso de barro para a Cattleya. Gente, o vaso de barro para a Cattleya, tá? Não pode ser vaso muito profundo. Eu tenho visto gente colocando orquídea em vaso muito profundo. O que a gente gasta de substrato é coisa terrível. E aí a gente acaba enterrando o rizoma da planta dentro do substrato. Olha aqui, ó, 9 centímetros. 9 centímetros. Aqui vai super bem uma gutata. Gente, é usado, tá? É lá da estufa. Peguei pra fazer um vídeo pra vocês. O diâmetro aqui vai depender do tamanho da sua planta. Aí tudo bem. O diâmetro você vai analisar a sua planta. Mas a profundidade, no máximo 10 centímetros, pessoal, tá? No máximo. Porque senão vai encher muito de substrato, tá? Então, aqui vai bem qualquer tipo de planta. Dendrobium, tá? As Cattleyas em gerais, as caneludas, né? Que a gente fala. E aí, a gente tem os vasinhos menores, né? Que no caso, a gente também trabalha aí, ó. Tirando aqui a plantinha, né? A gente pode colocar ela aqui, ó. Ela ainda vai ter um bom espaço para crescer, ó. E a gente sempre analisa assim, ó, tá? Pra gente ter noção do tamanho do vaso que a gente está procurando para nossa planta, a gente encosta a traseira da planta na bordinha do vaso, encostou a traseira da planta, tem que sobrar 2 dedos, tá? 2 dedos é o suficiente para a planta crescer aqui até uns 3 anos, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito gigante para essa planta, ó, tá? Nesse caso aqui, ó, muito grande. Então, a planta vai ficar só enraizando, né? Então, é isso. Pessoal, o que eu quis passar para vocês é o seguinte. O que eu quis dizer para vocês, simples assim, ó. Arsenal para cultivo, nós temos de monte. De monte, de monte. Em qualquer lugar a gente acha um monte de coisa hoje para cultivo, certo? Mas a gente tem que analisar o seguinte. A gente tem que analisar que planta a gente tá pondo, certo? Se é uma planta que gosta de ficar mais seca, se é uma planta que gosta de ficar mais molhada. Se é uma planta de cerrado, né? Se não é, entendeu? Porque eu vejo muita gente às vezes errando. Ah, minha planta não floresce, aí minha planta não brota, minha planta... Gente, porque às vezes a gente pega a planta, a gente teima em colocar a planta em algo que não é bom, em algo que não vai pra frente, tá bom? Então é isso que eu quis mostrar pra vocês, pessoal. Um kitzinho simples de cultivo, mas que a gente só deve pensar na hora de tirar a planta do vaso, tá? E no próximo vídeo, pessoal, eu vou falar pra vocês o momento certo do replantio, tá? Ó, esse aqui é o momento corretíssimo do replantio. É esse daqui, ó, tá? Não é depois de floração, não. Mas esse aqui vai ser um próximo vídeo que eu acho que vai ser interessante pra vocês. Acho que muita gente também tem dúvida, tá bom? Pessoal, procurem sempre, sempre coisa boa. Não economizem em material de cultivo. A gente gasta dinheiro com as orquídeas, depois vai lá e compra um substrato terrível, compra um musgo horrível. Então, não economizem, tá bom? Isso aqui é a vida da planta de vocês, ó, tá? O que vocês oferecerem para elas de meio de cultivo saudável, ela vai desenvolver super bem, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, espero ter ajudado e tirado alguma dúvida aí. Ah, pera um pouquinho, eu ia falar sobre o plug, né, pessoal? Plug, o famoso plug. Pessoal, o plug é isso aqui, ó. Ó, é um plug, tá vendo? Esse tá seco, tá? Eu devia ter molhado ele para mostrar para vocês aí. O plug, gente, é ele é feito de xaxim, tá?
rico em nutriente, riquíssimo em nutriente. Como que as pessoas hoje estão trabalhando com esse plug, tá? Pega a planta, tá? Abre o plug aqui, ó. Abre o plugzinho aqui e amarra a planta aqui, certo? Isso aqui é rico em NPK e micronutrientes, tá, pessoal? Aí, não quer pôr aqui? Põe dentro do nó de pinho, lá dentro, para manter a umidade. Não quer pôr ali? Abre o plugzinho, põe aqui no lequezinho, amarra a plantinha aqui em cima, tá? Com amarrilho. Põe aqui. Gente, o plug tá fazendo o maior sucesso, tá? Aí no mundo da orquidofilia, porque ele é um plugzinho rico em nutriente. Quando você molha, ele já tá nutrindo a sua planta, tá? Então, esse aqui é o famoso plugzinho. Ele tinha que estar molhado para não quebrar. Isso acontece, gente. Ele vem assim, tá? Por que ele vem assim, pessoal? Porque aqui, ó, você vai abrir o plugzinho e vai colocar a mudinha aqui dentro, o Sindley aqui dentro. Isso aqui nada mais é para Sindley, tá? A gente põe o Sindley aqui dentro e põe isso aqui dentro da bandeja. E aí, isso aqui vai liberando os nutrientes, a plantinha vai crescendo, entendeu? Por isso que ele é chamado de plug, riquíssimo em nutriente. Pessoal, nós temos à venda isso aqui, tá? São pacotes de 50 unidades, super baratinho, não tá no site ainda, tá? Ó, muito bacana. Sabe quem usa muito isso aqui? Francisco Deusvando, ele usa nas plantas dele, tá? É top, gente, é top. É top porque é rico em nutrientes, tá bom? Pessoal, é isso. Quero agradecer vocês, tá? Muitas mudas disponíveis lá no nosso site. Entrem lá, tudo de promoção. Todo esse kit de cultivo aqui, ó, tudo que vocês viram aqui, tá? Tem no nosso site. Um pacote, gente, só para vocês terem noção, tá? Desse substrato aqui, ó, lá no nosso site. Se eu não estiver enganada, tá R$17, tá? Substrato bem aerado. É disso aqui que a planta precisa, ó. Aeração, tá? Para a raiz não apodrecer, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês.